ação que o pai recebe. Presta atenção, isso é para nós. Diz o seguinte, Mateus 6: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão, outras versões falam recompensa, tá? Junto de vosso Pai que estais no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Outras versões, recompensa. Mas quando tu deres esmola, não sabe a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, agora é o texto, você vai entender porque eu falei isso, esse primeiro e até o quarto versículo. Agora vamos no texto principal, texto áureo. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. E orando não usei de vã repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe que vos é necessário, antes de vos lhe pedirdes. Portanto vos orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Lindo, lindo. Entenda o seguinte, Jesus, ele ensina, tremendamente, através de uma oração. Semana passada a gente falou sobre Mateus 18, que ligado na terra será ligado no céu. A gente viu, que a Bíblia fala que tudo que será ligado na terra será ligado no céu, tudo que desligado na terra. E a gente falou que a terra precede o céu. Deus colocou essa responsabilidade para que nós movêssemos o céu, e a gente explicou isso aqui. Não vou tomar tempo hoje, que nós falamos até no texto, que quando ele fala isso, antes ele fala de um pecador para levar até a igreja e tal, é uma situação, mas quando ele fala isso é um princípio. Deus estava falando de um princípio que é ligado na terra, é ligado no céu, e a gente destrinchou. Agora nós estamos falando de uma oração que o Senhor nos ensina, e isso é muito forte. Presta atenção. Se nossa oração estiver de acordo com a vontade de Deus, Ele não só responde a oração, como Ele recompensa, Ele galardoa. Outras versões falam recompensa. Ele recompensa. E a palavra recompensa aí, no texto, ela aparece no versículo 2, no versículo 5, e no versículo 16, que eu não li para vocês, mas está falando sobre jejum. Versículo 16 fala assim, não precisa abrir se você quiser. E quando jejuardes, não vos mostrei contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Outras versões, recompensa. O termo recompensa ou galardão quer dizer a mesma coisa nos 3 itens. Aí você vai falar, vou pegar só o texto da oração, quando ele fala. Aí ele fala recompensa.
Ele não está dizendo uma recompensa de você receber alguma coisa aqui na terra. Ele está falando do céu. Porque você recebe recompensa tanto quando você dá esmola, tanto como jejua, como da oração. O termo galardão, né, é um presente que Deus dá. Ele não está falando daqui não. Porque Ele pode responder a tua oração a qualquer momento. Mas Ele fala aí que já recebeste a tua recompensa numa situação contrária. Olha os textos quando Ele fala, esses homens, os hipócritas, já receberam a sua recompensa. Olha só que coisa tremenda. Ou seja, se eu fazer esmola, se eu jejuar, se eu orar, eu recebo uma recompensa de Deus, vinda da parte de Deus. Por isso que é galardão. É diferente. Mas quando ele fala aí no texto, ele está falando que nós podemos ganhar as recompensas. Sim, mas a grande importância e o que nós temos que prestar atenção, vamos dizer assim, da onde essa recompensa vem. Se é de Deus ou dos homens. Ele faz uma distinção aí. É muito importante você receber galardão? Sim, mas da onde vem esse galardão? Deus, Ele distancia aqui. Nos 3 Ele fala que através dos homens você já recebeu a recompensa. Ou seja, se você já recebeu a recompensa da terra, para que o céu precisa te recompensar? Porque a terra veio primeiro. Se você botou a importância primeiro na terra, e a terra você foi visto pelas pessoas, já está aí o teu galardão. Porque, entenda uma coisa, e Deus foi gerando isso para mim, pode ser que de Deus ou dos homens, depende por onde você quer ser visto. Os homens, a recompensa dele, a recompensa que a pessoa faz a oração e recebe das pessoas, é um tapinha nas costas, é dizer que você é crente, é dizer que você ora muito, de repente é você, né, está sendo visto em público, em aprovação pública, né? Você está sendo aprovado publicamente, você está sendo elogiado, né, para você ser dito um homem de Deus, a recompensa já está aí. Mas quando nós usamos, isso é muito importante, amado, tudo aquilo que você usa, que veio do céu, criado por Deus, e você coloca dentro do seu coração prioridade às pessoas primeiro do que a Ele, você entra num estado de hipocrisia, segundo o coração como você apresenta a Ele. Ou seja, a oração é do céu. Ou seja, quando você ora, é porque primeiro tem que passar pelo Senhor, não pelas pessoas. Então quando você dá a atenção através da tua oração, segundo o coração, não para glorificar o Pai, e sim para dar glória a si mesmo, você é um hipócrita perante os olhos de Deus. Porque passou primeiro na terra. Isso é algo do céu. Veio de Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém ou não amém? Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém? Você está entendendo a glória a Deus? Porque quando nós usamos uma coisa do céu para agradar a primeira terra, primeiro antes de chegar ao céu, isso é chamado de hipocrisia. E isso é muito sério, porque em tais ações a vontade de Deus primeiro tem que ser respondida antes dos homens. Ou seja, a oração foi feita, amado, presta atenção, para comunhão. A oração foi feita para a glória de Deus. A oração foi feita para andar num estado vertical, para dar uma resposta vertical, não para uma resposta horizontal. Ou seja, se a oração é para comunhão e para a glória de Deus, entenda isso, quando você ora para ser visto, você tirou a glória do Pai. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou seja, a resposta já foi dada para esse tipo, para essa classe de pessoas. Porque, entenda, por onde e para quem você quer ser visto. Eu não faço nada da casa de Deus e você não deve fazer senão para o Senhor. Não é para você e nem é para terceiros. Primeiro passa na mão do Pai e depois chega aos homens para a honra e glória do nome dele. Amém ou não amém?
Então tudo o que você faz, principalmente algo que veio do céu, foi criado por Deus, a oração, ou seja, é na vertical e não na horizontal. Horizontal é ídolo, horizontal é pau, horizontal é pedra, horizontal, meu amado, presta atenção, tem coisas que os homens não podem responder a você, senão o Senhor. E nós não podemos dar essa glória aos homens. Então, se eu quero bem uma pessoa, se eu quero, aleluia, receber alguma coisa do Senhor, eu apresento a Ele uma oração, eu entrego o meu coração a Ele, eu entrego minha confiança a Ele, eu entrego tudo a Ele, e não fico com nada, e no momento certo Deus derrama tudo, se Ele quiser. Amém ou não amém? Você está entendendo? Deus falou que já receberam a recompensa, já foram vistos. É isso aí que você ganha quando você confia nas pessoas. Está aí. É diferente. Quem está me entendendo, dá glória a Deus. Aleluia. A oração é a ligação da terra com o céu. Na terra, para a terra, tem que passar primeiro pelo Pai. Eu não posso orar perante uma imagem. Eu não posso orar algo horizontal, na horizontal. Eu tenho que orar na vertical. Primeiro ligar ao céu. Depois vai ser derramado para os homens. Eu tenho que orar não para ser visto, porque eu botei primeiro a terra. A oração veio do céu. Então primeiro a oração tem que passar pelo céu, depois de chegar aos homens. Amém ou não amém? Então entenda isso, porque é algo que foi criado pelo Pai. E quando Deus fala aí, né, que a oração é um sinal de comunhão, de misericórdia, graça, submissão, exaltação do Senhor, não de você mesmo, não do nosso ego. Quando Ele fala aí para você entrar no teu secreto, fechar a porta, Ele está falando, entenda isso. Ele está entrando em algo contrário daquilo que esses homens que deram esmola, que jejuaram, que estão orando, né, estão aparecendo. Aparecendo aí, que é chamado de hipocrisia, é você tirar a glória do Senhor, é você querer aparecer na frente dEle, de algo que é dEle. Você passar à frente. Você se auto-exaltar, você auto-aparecer, senão o Senhor que deveria estar aparecendo ali. Então são chamados de hipócritas. Você não criou a oração veio dele. A oração é comunhão, é relacionamento, é glória dele, foi ele. Então tem que primeiro ir nele. Amém ou não amém? E nós podemos, como o texto fala aí, e isso é importante, quando ele fala, né, mas tu quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê em oculto, outras versões em secreto. Entenda o secreto. O que você entende de secreto? É você entrar num quarto, fechar a porta? Não, o secreto pode ser em qualquer lugar. O secreto pode ser dentro do seu carro. O secreto pode ser dentro de uma rodoviária. O secreto você pode estar no ponto de ônibus. O secreto pode você estar dentro do seu trabalho. O secreto pode ser em qualquer lugar. Desde o momento que só esteja você e Deus a sós, sem ninguém interferir, você com Ele. O quarto aí aponta para isso. Não é que você tem que somente entrar no quarto. Somente vou orar no secreto num quarto, não. O secreto pode ser qualquer lugar, numa praça, desde o momento que você esteja em espírito com o Senhor. Só você e Ele. Só você e Ele, conversando e entendendo. Isso é o secreto de Deus. Por isso que aqui na igreja, às vezes eu dou um tempo para você dentro da igreja. Quando nós oramos aqui na parte da manhã, o que eu faço? As primeiras meia hora, 20 minutos, é o pessoal sozinho no seu secreto. Porque tem coisas que você não tem que revelar a ninguém. Tem coisas que você só pode revelar ao Senhor. Para de falar para os outros, depois ir para lá com Ele. Primeiro é com Ele. Primeiro é com o Pai que resolve, que dá resposta para todas as coisas. Amém? Se Ele fala para você não falar nada, você não fala nada. A tua oração no secreto é você e Ele a sós. Quando você traz alguém sem a permissão dele, já não é mais secreto, é em aberto. Você já recebeu sua recompensa. Você pegou sua oração e fez vista pelos homens. Coisa que Deus, de repente, é você e Ele. Sabe o que acontece? As pessoas ficam sabendo de assuntos que não poderiam nem saber. Tem gente que não vai resolver nada da tua vida. Tem gente que não vai resolver essa situação senão o Senhor.
Então você tem que se mover segundo a direção de Deus. Você passar pelas pessoas certas, segundo a oração que você faz e segundo a direção que Deus te dá. Não é para você mostrar o teu sofrimento. Não é para você mostrar o objetivo que você quer da oração. Não é para você buscar aonde você quer alcançar. Deus não mandou nada. Já recebeu a recompensa. Tem coisas que não se mostram. Aqui Deus está falando isso. E o Pai que vem o culto te recompensará. Aleluia! Aleluia! Não depende de terceiros, não depende do quarto, não depende, sabe, amado, de qualquer situação. Depende somente de você com Ele a sós. E acreditar que o Senhor no momento certo há de responder. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Exalta o Senhor aí, meu irmão, dá glória a Deus, aleluia. Entenda isso. Isso é o secreto de Deus. Tem coisas que você ora e ninguém precisa saber. Tem oração aberta. Tem oração que a igreja tem que orar. Eu falei isso semana passada. Tem coisas que não é no secreto. Tem coisas que nós guerreamos, que nós oramos. A igreja, de uma forma total, tem que entrar. Mas tem coisas que só pertencem a você e ao Pai. Até para você falar para alguém, como eu falei, se Deus não falar para você falar, se Deus fechar o teu coração, meu amado, tu não falou nada, tu não fala nada, fica você e Ele só. Aí você depositou a confiança nele 100%. Tem gente que quer dar 50% a Deus, 40% para Ele resolver e 60% para os homens. Já recebeu sua recompensa. Você divide. Uma coisa que Deus quer somente é Ele, muitas vezes. Quem está me entendendo? Amém ou não amém? Glória a Deus. O Pai ouve. E Ele não só dá resposta, como Ele recompensa naquele grande dia. Aleluia, o galardão está guardado para você e para mim. Quem acredita nisso, dá glória a Deus. O galardão está guardado. Aí Ele está falando disso. Uma recompensa, um galardão. Porque você botou o Senhor em primeiro lugar. A tua intenção, daquilo que Ele manda na palavra, ficou em primeiro lugar. Aquilo que você busca para ajudar terceiros, ou então para resolver, você colocou Ele em primeiro lugar. Você será galardoado, porque você buscou primeiro a Ele como Pai. É isso que o Senhor quer que nós venhamos a entender. E nunca podemos, como diz aí o texto, ainda nem entrei na oração, e nunca podemos falar em vãs repetições. O que é vãs repetições? Palavras vazias. Palavras vazias, palavras mecânicas. O texto fala aí o seguinte: e orando, não usei de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Amado, vãs repetições aí são palavras mecânicas, palavras tipo mantra, palavras que você repete e fala por horas e por horas, palavras repetidas, que, amado, você tem que entender que Deus é uma pessoa. O Senhor é uma pessoa, e Ele quer a espontaneidade da tua oração, para que Ele possa dar também uma espontânea resposta para você. É pessoa com pessoa. Não é por muitas vezes você ficar falando e repetindo. Se fosse assim, os profetas de Baal ficaram orando por horas, mas oraram para um Deus errado. Enquanto isso, Elias, aleluia, numa oração curta, ele orou para um Deus certo. Aí a vontade de Deus foi ligada à vontade de Elias. Aí a vontade de Elias foi ligada à vontade de Deus. 1 de Reis, capítulo 12, versículo 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que Tu és, Senhor, o poderoso Deus. Deus mandou fogo, Deus consumiu tudo, Deus deu resposta. Aleluia! Uma oração curta, se for da vontade do Senhor, pode mudar a tua vida. Não é por horas, é segundo a vontade dEle. Por isso que eu falei na semana passada, segundo o que o Espírito Santo revela para você. Porque a Bíblia fala que o Espírito prescuta, ou seja, penetra em todas as coisas, até as profundezas de Deus. Então você tem que, quando você ora, ali era o que Deus queria. Mandar a resposta ali.
Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo, ó Senhor, saiba que Tu és Deus. Era o que Deus queria. Fum! Só isso. Não ficou horas, não ficou dias, não se cortaram, porque a vontade da terra se ligou com a vontade do céu. Entenda isso. Aleluia. Glória a Deus. Mas a Bíblia fala aí nesse capítulo que antes de Elias orar, ele reparou o altar. Então, em vez de você ficar orando horas e horas, ficar pedindo, ficar gemendo, ficar pedindo a Deus, amado, conserta o altar primeiro. De repente, uma oração curta com o altar consertado, a glória de Deus desce. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? É isso, a Bíblia fala que ele reparou o altar. Nós temos que reparar e ver as áreas onde está aberta. Aí, quando você falar, o Espírito Santo, opa, agora está tudo certinho, está tudo da forma como eu quero. Fum! Você abriu a boca, Senhor, você vai saber o que é para falar. Você vai unir a terra com o céu, e Deus vai mandar fogo e vai consumir o sacrifício, e Deus vai abrir, aleluia, caminho, Deus vai dar a resposta, em nome de Jesus, e o mal cairá. O que aconteceu? O mal que estava assolando ali caiu para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia, aleluia. A Bíblia fala, continuando, versículo 8, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos pedir. Não se vos assemelheis a Ele. Sabe o que Deus está falando? Presta atenção, vocês são diferentes. Vocês são filhos de Deus. Não vos assemelheis a eles. Não fica repetindo, não fica falando, não fica. Olha a Deus na ótica de Pai. Jesus, ele fala aqui umas 3 vezes, pelo menos, Pai, para você entender, aleluia, que o teu nível mudou, você não é mais uma criatura, você é diferente, você é um eleito, escolhido pelo Pai que está no céu. Essa oração foi feita para filhos. A oração do Senhor, Pai, é para os filhos, para os eleitos. Por isso que ele fala, Pai nosso, ou seja, tem filho de Deus aqui. Então a oração é para você, aleluia, é para a gente, porque tem um bocado de gente que ora, e um bocado de gente que não é filho. Deus está falando pai, só pode chamar de pai quem é filho. Essa oração foi feita para os crentes, para os separados. Analisando rapidamente você vê isso. Aqueles que são semelhantes a Jesus, que é filho. Amém ou não amém? Glória a Deus. Aonde eu estou? Já me perdi. A Bíblia diz, vosso Pai, sabe o que tem de necessidade. E eu entendo isso. A gente não precisa orar como o mundo ora. Nós não precisamos orar de uma forma que, pedindo as coisas muitas vezes, e achando que a Bíblia fala que o vosso Pai já sabe que você precisa. Deus já sabe que você precisa. Entenda. Se Ele sabe que você precisa, Ele vai suprir tudo. Porque Ele está cuidando dos filhos. Você o considerou e o reconheceu como pai. Então o pai cuida dos seus filhos. Ele sabe que você já precisa. Entenda, o grande problema aí é quando nós pedimos aquilo que nós não necessitamos. É diferente, algo de necessidade e de excesso. O grande problema é que muitos crentes, muitas vezes pedem coisas que são excessos. São coisas que não precisam, são coisas excedentes. São coisas que fogem. Tem gente que pede para ser rico, tem gente que pede para crescer. Mas crescer, construir uma fazenda, construir uma fábrica, Senhor, me prospera. Prosperar você para quê? Qual é a necessidade disso? Esse tipo de oração a qual você ora sem necessitar, sem uma direção, isso gera cobiça. Cobiça gera o mal. Aí a Bíblia fala, pedide por pedides mal para satisfazer os vossos deleites. Amado, nós temos que, entenda isso. Deus está falando aí de necessidade. Toda a sua necessidade Deus vai suprir, porque você é filho do Pai. Então nós temos que saber direcionar as nossas orações.
Quando você pede algo em excesso, quando você pede algo que não vá no contexto, quando você pede, porque tem gente que quando pede quer prosperar, quer crescer, mas para quê? Se for algo em exceção, em excesso, entendo que você não precise, que não é na direção de Deus, segundo a vontade dele, você entra num caminho até de luxúria. Sabe o que é luxúria? Um desejo descontrolado, desacerbado, por tanto de sexo como de coisas materiais. Materiais que eu estou falando, aí você vai ver lá a definição. Poder, comida e dinheiro. São os três. Aí você entra numa coisa, eu quero muito dinheiro, eu quero... Amado, até comer desenfreadamente, além do que você necessita, você está errado. A Bíblia mostra isso. Quando você pede poder para você crescer na empresa, você ser o diretor, mas para onde vai a glória? Para você, isso é excesso para a tua vida, isso é cobiça, isso pode gerar mal. Quantas pessoas cresceram e com o passar do tempo dentro da igreja se desviaram da presença de Deus, largaram, ou então foi até por um caminho escuso? Amado, a gente perde as contas. Que dizem que são crentes e não são, depois é revelado, que estão em tantas áreas aí, seja de governo, seja de empresas, porque se perderam no poder, saindo da necessidade e buscaram o excesso. Deus fala que a necessidade, Ele supre, Ele te sustenta. Entenda, o pai sustenta o filho. Ah, pastor, mas por que eu oro? Porque eu busco o Senhor. Eu busco o Senhor para sustentar a minha fé. Eu busco o Senhor para sustentar a minha confiança. Eu busco o Senhor para sustentar o meu relacionamento, a minha intimidade com Deus. Eu busco o Senhor, aleluia, porque eu amo. E Ele pede para buscar, para orar. É por isso que eu busco, porque eu sei que Ele já sabe tudo que eu preciso. Glória a Deus. Aleluia. Ele já sabe. Ele só espera que você abra a boca, mas isso cria relacionamento, intimidade, fé e confiança. Você está procurando Ele, você não está procurando o homem na terra. Aí ele, poxa, apesar de eu saber que ele precisa, apesar que eu vou liberar para ele, ele está ligando a terra do céu, segundo a minha vontade. Pô, tá, eu vou liberar. Puf. E você ainda ganha galardão. A Bíblia fala que você vai receber recompensa mesmo. Então toda oração que você faz tem recompensa também. Não só na terra, mas no céu. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Agora a gente vai para a oração. Eu vou pular algumas coisas aqui, senão vai ficar muito extenso. Vamos para a oração que Jesus nos ensinou. Uma oração que foi feita há mais de 2000 anos. 2000 anos. A oração que Jesus escuta. A oração que o Senhor recebe. Aí tem um modelo. Não que essa oração aí tem poder. Deus dá um modelo da oração. Pastor, é para todo mundo? Não. Se ele começou com o pai, essa oração é para os filhos. Para aqueles que o receberam. Para aqueles que podem se achegar a Ele. Aí ele já começa falando, presta atenção, eu não quero que você me chame de Altíssimo, eu não quero que você me chame o Todo-Poderoso, eu não quero que você me chame de Senhor, eu quero que você me chame de Pai Nosso. Quebrou o distanciamento. A palavra de Senhor, Altíssimo, às vezes parece que Pai, né, Deus está lá longe. Quando você fala Pai, amado, é família. É perto, é junto. Esse sentimento de estar perto, de estar junto, é isso que Deus quer de você. Que isso seja gerado dentro da gente. Que nós venhamos a quebrar esses paradigmas de um Deus isolado. Aí ele fala, Pai. E quando você fala Pai, olha que coisa tremenda. Poxa, isso é tremendo. Porque, meu amado, você quando chama, né, o nosso Deus, o nosso Senhor de Pai, Ele está dizendo, caramba, você agora é irmão de Jesus. Por quê? Porque Jesus também fala que o Deus dele é o Pai. João 14, versículo 2 fala, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar.
aleluia, na casa do meu pai, e ele manda na oração: Pai nosso, presta atenção, aleluia, você agora é irmão de Jesus, aleluia, você recebeu um carimbo do céu, você já tem lugar para ficar, na casa de meu pai há muitas moradas, aleluia, você é filho de Deus, aleluia, e se você é filho, tem lugar, o teu, aleluia, passaporte da salvação já está separado, glória a Deus. Porque você, aleluia, da mesma forma como Jesus chama de pai, você agora está chamando também. E ele fala: tem muitas moradas, está chegando os filhos. Pensa nisso. Você, aleluia, é exclusividade de Deus. Deus te separou no meio de uma geração corrupta e perversa. Você agora é filho de Deus. Você agora tem morada. E se você tem morada, você já está no céu. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Quem crê que, aleluia, aleluia, você tem que manter essa fé até o final. Você tem que acreditar nisso até o final. Permanecer fiel a Deus até o final. Porque tem morada para você e para mim. Aleluia, aleluia. E isso é incrível, amado. Porque o próprio Deus pega o próprio filho, permite perder a vida, apesar que ele ia ser ressuscitado, para vir outros filhos. Caramba! O próprio Deus entrega um filho para receber muitos. Tem filho aqui nesse lugar? Aleluia, isso é para a gente. Imagine você condenar teu filho à morte. Ver ele passando por tudo aquilo. Apesar de saber que ele iria ressuscitar, ele iria... Amado, ele corria um risco de falhar. Imagina. A última cartada, vai lá. Jesus desce, vem à terra. O próprio Deus encarnado. Amado, sabe por que ele fez isso? Porque o pai queria outros filhos. O pai não queria um filho único. O pai queria muitos filhos. De unigênito passou para primogênito entre muitos irmãos. Glória a Deus por isso. A oportunidade chegou, bateu a porta. Para todos aqueles que aceitam, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Carimbo de filho te garante morada no céu, filho. Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz por isso. Eu fico feliz todos os dias. Você tem que se alegrar, meu irmão. No meio de uma geração corrupta e perversa, tem um povo que acredita que tem um pai que cuida, que tem um pai que deu uma oração separada, que tem um pai que te cuida no secreto em separado. Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai. Você tem acesso a Ele. Aleluia. Agora vamos para a oração. A gente pode dividir essa oração em 3 partes. 3 partes a gente pode dividir. Uma falando logo no início da parte da divindade de Deus, uma falando diretamente com o Senhor. A primeira parte fala da natureza divina, fala do céu. Pai nosso que estás no céu, e começa a falar dele. A segunda parte fala da natureza humana, fala das necessidades humanas, do homem, o pão nosso de cada dia dai hoje, aí vai direto. São divididos em 3 partes, e cada uma praticamente tem 3 pedidos. E por último, tem uma exaltação à glória de Deus. Terminamos, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Nós vamos discutir um pouco a primeira parte. Devido ao horário, eu vou deixar a segunda e final para outra semana. Amém ou não amém? Para ser. A Bíblia fala o seguinte: santificado seja seu nome. Está aí, Pai nosso que estás no céu. Pai, o que Ele quer? Que os filhos o reconheçam assim. Tirou praticamente no Antigo Testamento todo, só fala de Altíssimo, Senhor. Só uma passagem de Isaías que tem, acho que a palavra Pai praticamente. Agora, no Novo, amado, Ele quer intimidade. O Átila até falou isso na semana que pregou. Deus quer intimidade. Vamos lá, santificado seja seu nome. O reconhecer a Deus pela grandiosidade é imprescindível aos homens. Entenda, nós precisamos reconhecer a grandiosidade de Deus e dar honra ao seu nome.
A grandiosidade de Deus é refletida em todos os lugares, principalmente pela condição, pela construção do homem. Nós resplandecemos a grandiosidade do Senhor. E ele fala, né, que o nome dele é santo, santificado. Então todo mundo que é filho, todo mundo que é separado de Deus, todo mundo que um dia, aleluia, recebeu Jesus como Senhor, todo mundo que um dia, aleluia, entregou sua vida ao Pai, todo mundo que um dia reconheceu o que foi feito em sua vida, com certeza dentro de você está o Espírito Santo e fala assim, ó, santo, santo, santo é o Senhor. Com certeza a gente sente isso. Santificado seja o teu nome. Nós não podemos usar o nome do Senhor em vão para coisas absurdas. Hoje nós vemos, infelizmente, muitas pessoas que se dizem crentes, muitas pessoas em cultos. A gente faz coisas que Deus desaprova muitas vezes na palavra. Você está usando o nome de Deus em vão. Tem coisas que Deus não permite, tem coisas que Deus não liberou, tem coisas que Deus não tem nenhuma base bíblica que você faz. Você está usando o nome de Deus em vão. Quem está me entendendo, dá glória a Deus? Nós não podemos usar o nome de Deus em vão. Aí você usa o nome de Deus em vão para qualquer coisa, para a situação. Deus vai mandar fogo do céu. Não, Deus vai mandar um raio. Não, Deus vai abrir o chão. Não, Ele só vai se distanciar de você. Só se distancia. Porque a Bíblia fala que Deus é bom o tempo todo. Então não vai fazer nada. Só que você mesmo, usando o nome de Deus em vão, o Pai se distancia. Porque não há um reconhecimento de sua santidade. A Bíblia fala em Levítico capítulo 19, versículo 2. Sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. A Bíblia fala, primeira carta de Pedro, capítulo 15, versículo 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 15, versículo 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a sua forma de viver. Pois assim está escrito, sede santo, pois eu sou santo. Sede santo em toda a forma de viver. Ou seja, você não pode só dizer santo, santo, santo é o Senhor, santificado seja o vosso nome, somente de palavras e sim de ações. Sede santo em toda forma de viver. Quando você, aleluia, vive uma vida de santidade em ações, você está glorificando o nome de Deus que é santo. Porque nós representamos o Senhor. Os filhos representam o Pai na terra. Então quando você reconhece isso, você está santificando o nome de Deus. Você está me entendendo? Dá glória a Deus. Quando você se separa por tudo que Ele fez por você, porque Ele morreu na cruz, Ele pagou um preço, e você verdadeiramente leva uma vida santificada, você está glorificando o nome do Pai. Aí você vai me falar para mim, pastor, mas por que eu tenho que andar em santidade? Simples, presta atenção, Lucas capítulo 1, versículo 49 diz, porque fez grandes coisas o poderoso e santo é o seu nome. Glória a Deus! Santo é o nome do Senhor, porque Ele fez grandes coisas na tua e na minha vida. Ele te separou como filho, Ele te escolheu primeiro. Você é um separado de Deus, então vive de uma forma que você possa dizer, santo, santo, santo é o Senhor. Amém ou não amém? Santificado seja o seu nome. Ou seja, o nome de Deus, santo, o nome dEle, está ligado diretamente à sua glória. A palavra glória, né, que vem de doxa, quer dizer, o apóstolo falou hoje, quer dizer luz. E ele falou, haja luz, faz as primeiras coisas que o Senhor falou, primeira coisa, e houve luz. Então está diretamente ligado à glória de Deus, o nome dEle. Amém ou não amém? Quem está entendendo, dá glória a Deus. Segundo, venha teu reino. Presta atenção nisso. Venha o teu reino. Por que você fala isso? Venha o teu reino. Você fala, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Entenda que você não faz parte dessa terra. A Bíblia fala que nós não somos desse mundo. João capítulo 15, versículo 19. Fala que nós seríamos criticados, apontados, né? Iriam zombar de nós, mas nós não somos daqui. Amém ou não amém? Mas por que nós temos que pedir, venha o seu reino? Porque é responsabilidade dos filhos. Entenda,
alargar as tendas, as fronteiras de Deus na terra. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade de trazer o céu para a terra. Venha o teu reino. Quem é o responsável por isso? A responsabilidade da igreja. Pelos filhos. Aí, pastor, mas como é que vem o reino? Quando você prega para alguém, quando alguém aceita Jesus, quando alguém é curado. Aleluia! O reino de Deus está sendo estabelecido ali. Quando uma pessoa aceita Jesus, quando uma pessoa vem no culto, aleluia, o reino dos céus veio à terra. E o nome do Senhor é glorificado. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, quando você ministra, quando uma pessoa é curada pela tua oração, quando uma pessoa aceita Jesus, quando uma pessoa se quebranta, quando uma pessoa, aleluia, recebe a Deus no coração, a glória do céu veio para a terra. A glória de Deus se manifestou na terra. Deus quer isso da gente. Venha o teu reino. E isso Deus deu a responsabilidade para os filhos. Nós temos essa responsabilidade de alargar, porque tem muito cristão que está espalhado por aí, porque ainda não conhece Jesus, ainda não entende o que é ser filho de Deus. Quem respeita essa responsabilidade? A igreja. Quando você ministra, aleluia, a pessoa levanta, vem na frente, o céu desceu, venha o teu reino, o reino chegou na pessoa. É isso, Mateus capítulo 12, versículo 28, fala isso, fala, certamente se expulso demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, se expulsa demônios, ou seja, tudo aquilo que é manifestação do céu na vida de uma pessoa, o reino de Deus chegou. Quando nós clamamos aqui e uma pessoa lá é curada, quando, aleluia, uma pessoa é transformada, quando uma pessoa, aleluia, muda de vida, o reino de Deus chegou sobre vós. É isso que Deus está falando. Você está me entendendo? Então, glória a Deus. Então, isso é responsabilidade nossa. Não só mostrar que o reino de Deus existe, mas nós temos que avançar o reino de Deus sobre a vida das pessoas, na vida das pessoas. Amém ou não amém? Responsabilidade da igreja. Por último, seja feita sua vontade, na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus que é feita no céu, tem que alcançar a terra, porque na terra estão os futuros filhos, e Ele usa a igreja para isso. Seja feita assim na terra, a sua vontade, assim na terra como no céu. Semana passada a gente falou da ligação da terra com o céu. Tudo que ligado na terra é ligado no céu. Ou seja, como é que funciona mais ou menos isso, pastor? Deus sente a vontade. A vontade pertence a Deus para manifestar na terra. Ao Espírito Santo prescuta todas as coisas. Vem a resposta, o Espírito Santo está dentro de você. A igreja ora, a igreja começa a buscar o próximo passo, a igreja começa a buscar a direção de Deus. Deus dá a resposta, aleluia. E nós começamos a buscar para aquilo que venha a acontecer, venha a existir. E isso é responsabilidade nossa. Responsabilidade nossa. Ou seja, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. No céu é perfeito, a vontade de Deus é perfeita. Na terra ainda está imperfeita. Por quê, pastor? Porque ainda, aleluia, nós estamos sendo transformados, e muitos filhos chegarão na presença do Senhor. Ainda Deus está fazendo a sua obra. Então, tudo que está no céu e vem para a terra, responsabilidade nossa, como filhos, representar bem o nome do Pai, trazer para que haja a existência das coisas, trazer para que Deus aumente as suas fronteiras, trazer para que a manifestação da glória e o nome dele seja glorificado, trazer para que haja mudança, trazer para acordar os futuros filhos que chegarão. Tudo isso é responsabilidade nossa. Por isso que nós temos que pedir: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só, responsabilidade de quem, pastor? Dos filhos. Por isso que a oração é Pai Nosso. Nós temos uma grande responsabilidade. Quem toma posse dessa responsabilidade, levanta a sua mão.
Eu tomo posse disso também. Vem para cá, Ministério de Música. Eu tomo posse disso também, em nome de Jesus. A gente tem que analisar. O Senhor está falando, aleluia. O poder que vem do céu está na mão da igreja. O poder que vem do céu está na mão dos filhos. Nós temos que buscar que venha o reino. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus para o próximo passo. E sabemos nos mover. Aleluia. E se a gente analisar a Bíblia, tudo é movido em oração. A Bíblia toda, meu irmão. Em Atos capítulo 1, versículo 14. Olha só que coisa tremenda. Jesus morreu no período da Páscoa. Ele veio, ressuscitou, ficou 40 dias aqui. A Bíblia fala em Atos capítulo 2 que foi num dia de Pentecostes. A descida do Espírito Santo. Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa. Ou seja, 10 dias a igreja ficou orando. Atos capítulo 1, versículo 14 diz: todos perseveravam em oração e em súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Olha só, 10 dias ficaram clamando. E no dia certo, no dia de Pentecostes, 10 dias depois da ascensão de Jesus, veio o Espírito Santo. Ou seja, foi um mover. A vontade de Deus foi buscada pela igreja. Ligou a terra. Ligou da terra para o céu. E as coisas aconteceram. A gente pode falar na vida de Elias. 1 de Reis, capítulo 18. Deus falou que ia mandar chuva. Mas a Bíblia fala que antes disso, Elias orou. Amado, nós temos que entender que tudo é movido por oração. Tudo é movido. Deus colocou a capacidade de nós ligarmos as coisas. Apesar de Ele revelar para a gente antes. E eu quero te convidar a ficar de pé. Em nome de Jesus.